de duas casas. Boa tarde, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse espaço. Hoje a gente está encerrando aí essa primeira jornada, né, do Startup Way. Esse é o primeiro Startup Way digital que está acontecendo aqui em Pernambuco. E a gente está muito feliz porque teve muito engajamento e a ideia é essa, a gente trocar experiências e ir mesmo testando quais as novas possibilidades, né? Para a gente iniciar a fala, antes eu queria mostrar um vídeo para vocês, rapidíssimo, para a gente começar a interagir. E aí, inicialmente, também dizer que aqui é um bate-papo, vocês podem conversar, a Tana Fly me ajuda aí no chat, quando as pessoas quiserem intervir, dar algum comentário, e a gente vai trocando aqui nesse bate-bola, beleza? Vou botar aqui rapidinho o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo daqui. Acho que não está indo, Tenafly. Tu me ajuda aqui na inserção? Sim, sem problema. Deixa eu ver se eu consigo tocar daqui, rapidinho. Aqui não estou, não. Last week, I said COVID-19 will be here for at least 2 years. I was wrong. COVID-19 will be here for 100 years, and it will change our lives forever. But how exactly? Well, here is my best guess. Office. The office is dead. In a lockdown, it's illegal to open them. So companies are realizing, wow, I don't need an office. I don't need to pay $1 million in rent when all my employees can work from home. Google and Facebook just announced that all their employees do not need to come to an office until 2021. Jobs. Many jobs can be done remotely. You just need the internet. So when COVID-19 hit, millions of people drove out of New York back to their homes to be with their family. They realized, why do I need to pay $2,000 a month for a small apartment just to live in a big city? Yes, cities. They will not be the same. People are realizing they don't like the traffic, the noise, and the pollution. They can work next to very exciting nature. So, in the future, millions of people will immigrate from cities to farms, to beaches, to small towns. And that means New York City, New Delhi, and every other major city will not be the same after COVID-19. For one, they will have a lot less traffic. Talent. This is the most exciting part. If you don't need to be in the office, then Google can hire you wherever you are in the world. Which means if you are a genius living in Indonesia or Iceland or Zimbabwe, Google will hire you right from your bedroom. You just need to have talent. You don't need a US visa. You don't need to immigrate. You don't need to relocate. You don't need to go to the office. In fact, last month, I hired 3 people without ever meeting them in person. It was all done online. This is why COVID-19 will be around for 100 years. The virus will disappear, but its effects will be around for a long time.
Once we realize our jobs can be done remotely, we will not want to be stuck in traffic paying $2,000 for a small apartment just to get to an office. COVID-19 is a global tragedy, but it's a historic one, and it will change our lives, our jobs, our offices, and our countries forever, which means this is the time to finally get a stronger Wi-Fi. See you next week. Beleza? Tá aí, E Lívia? aí, gente? E aí, gente? Não é uma mudança 360? Eu vou abrir o chat aqui para eu ficar vendo vocês colocando as observações, mas podem ir falando. É uma mudança 360 em tudo que a gente imaginava viver, né? E aí a gente se vê nesse novo normal, como vários teóricos estão nomeando, que é como se fosse aquelas séries de ficção científicas, né? Que é mais ou menos o que é a proposta da temática desse nosso bate-papo hoje, com o Admirável Mundo Novo, né? Então, esse mundo do empreendedorismo universitário, ele está se refazendo e depende muito de nós, que somos indivíduos, que estamos nesse contexto, de vocês que estão nessa geração. E lá no Admirável Mundo Novo, quem ainda não teve a oportunidade, vale a pena ver um livro de 1931, para vocês terem a ideia, né? E o Aldous Huxley disse que é como se fosse assim, é como se ele tivesse escrito para uma era onde a tecnologia ela fosse quem guiasse todos os nossos passos, e guiasse mesmo, de forma que houvesse uma sociedade onde era obrigatório todo mundo ser feliz. E da maneira ideal que eles pensassem. Então, tipo, você era criado em laboratório, não tinha esse vínculo familiar, de relacionamentos. No Admirável Mundo Novo, eles já predeterminavam, desde a sua criação em laboratório, por exemplo, qual casta você ia pertencer. Então, se você era da casta alfa, se você era beta. Então, é meio que quando a gente vê aquelas séries, como eu estava falando, de ficção científica, mas a gente trazendo para a nossa realidade, igual tem nas novelas, né, no finalzinho, qualquer semelhança é mera coincidência. E de fato né? De fato porque a gente vive naquela utopia de todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer um mundo perfeito, mas até onde vale essa felicidade, digamos, manipulada, né? Que não é você que está pensando, que não é você que está escolhendo como indivíduo, como protagonista da sua vida. Então, eu acho que é muito apropriado a gente falar dessa temática no dia de hoje, porque a gente está encerrando esse ciclo inicial, mostrando que o empreendedorismo, como o Guilherme também falou na primeira etapa dessa nossa jornada, ele não se baseia só em quem tem um negócio ou quem não tem um negócio. Na verdade, é um modelo de vida que você escolhe, né? Seguir ou não. Então, eu quero ser protagonista das minhas escolhas, eu quero entender que mesmo que o processo educacional tradicional que eu fui levada até agora, ele insiste em dizer que precisamos ter um padrão, que precisamos seguir um caminho já pré-determinado, mas quem pode dizer se nessas mudanças tão disruptivas que estão acontecendo e tão necessárias, a gente vai continuar a ter esse mesmo perfil, né? Eu volto a dizer essa frase, eu falo muito, que a única certeza que a gente tem é a mudança. Então, a mudança é uma constante. E como indivíduo, como estudante, como pessoa, como profissional, como é que eu estou me vendo dentro dessa situação? Eu tô fazendo aquele meu percurso de dizer, vamos ver o que é que dá? Ou eu estou entendendo que eu preciso ter algumas modificações, que eu não tenho todas as habilidades,
mas que eu preciso construir um caminho, e um caminho diferente para eu entender como é que eu vou gerar valor para esse novo mercado, independente da área que eu estiver atuando. Então, isso faz sentido para vocês? Estou vendo aqui algumas falas. O Leandro está falando que a gente está vivendo um mundo científico da cultura pop, e nesse contexto vai ficar tão automático alguns hábitos que nós sabíamos e não aplicávamos isso no cotidiano. Né? Então, é isso aí, Leandro, é mais ou menos isso. Larissa está falando também que faz muito sentido. Como eu posso desplugar um pouco desse ambiente que já foi pré-definido, já foi pré-estruturado, para eu descobrir os meus caminhos, para eu descobrir quais são as maneiras inovadoras que eu posso trilhar minha profissão. E, gente, isso é tão sério, porque eu sou administradora de formação. E aí, dentro da minha, não vou dizer quando foi que eu me formei, não tem a menor necessidade de vocês estarem sabendo minha idade, assim, 1h da tarde, jamais. Então, na minha graduação, a gente não tinha um aspecto muito voltado para o empreendedorismo como forma de você conduzir sua profissão. Tá? Então, a gente tinha isso mesclado dentro do intraempreendedor e do intraempreendedor, né? Então, como é que eu posso vincular isso para abrir uma empresa, para gerar um negócio? Empreendedorismo era muito mais vinculado a isso do que o intra. E aí, nesse contexto, a gente percebe o quanto, independente da sua área, você precisa empreender, você precisa buscar novos sentidos, sabe? Eu acho que é muito isso que a gente faz em startup, é muito isso que a gente faz buscando a inovação dos nossos processos, e isso cabe em qualquer área de atuação. Então, é importante você, como indivíduo, se ver nessa questão crítica de o que é que eu posso modificar, o que é que eu posso... Eu sou, digamos, fazendo um paralelo aqui com o Admirável Mundo Novo, eu sou da casta alfa, mas eu preciso mesclar no beta. É uma história massa, gente, eu acho que vale a pena vocês verem, porque diz muito o que a gente passa hoje, né? Porque eu preciso seguir esse mesmo caminho, seguir essa mesma trilha, e como é que eu vou fazer para ter um resultado diferente? Que eu acho que é isso que faz toda a diferença em tudo que a gente vai fazer na vida. Né? Então, eu acho que a gente tem 3 estágios. Eu acho que tem as pessoas que ficam lá na maré, onde ela sobe, quando ela baixa, e ela fica lá esperando para ver o que é que vai acontecer, sem ter muita inserção da sua opinião, do seu modo de ver as coisas da vida. Então, é uma situação. Eu acho que tem aquela pessoa também que diz que nada está certo, que contesta, mas que não faz nada para mudar. Então, é uma pessoa que não está feliz no que faz, ou que acha que o caminho que está seguindo não está certo, mas consegue apenas fazer a crítica e ver o lado de que isso não é o caminho dela. E tem as outras pessoas que veem que não estão no caminho correto, ou que precisam amplificar esse caminho, digamos assim, que é aquela coisa do eu posso fazer isso e isso. Eu não necessariamente preciso fazer uma coisa e excluir a outra, né? Eu posso mesclar, eu posso testar minhas habilidades, eu posso identificar se isso vai dar certo. Então, é muito isso que startup faz, mas a gente precisa ter a liberdade de entender como é que a gente pode fazer diferente no que gera valor para o mercado e no que faz sentido para você, como pessoa, qual é o teu propósito, qual é a identidade que você busca para estar trabalhando nessa sua vida. Então, eu acho que vai muito daqueles pontos de habilidades. A Patrícia falou isso também, quem estava com a gente no momento do Lean Canvas, que é as habilidades. Né? Quais são essas habilidades do futuro? Então, eu vou conseguir ter essa flexibilidade cognitiva, eu vou conseguir ter essa gestão de como eu me relacionar com os outros, de como eu vou trabalhar em equipe, a minha inteligência emocional, isso vai ser muito mais requisitado com o profissional do futuro do que as habilidades técnicas. Então,
percebem que isso são coisas que a gente vai pensando e vai reformulando, e aí são coisas que foram ditas lá em 1931, são coisas que são ditas lá imaginando as tendências de futurismo lá em 2030, mas que faz tanto sentido para a realidade que a gente tem hoje. Então, é meio que essa capacidade que a gente tem de ampliar o nosso modo de pensar, de ver as coisas, é que vai fazer a diferença nesse novo universo. E para isso vocês estão aqui, nós estamos aqui para fazer essa pivotagem, digamos assim, das nossas ideias, das nossas construções. Eu acho que esse momento de pandemia, ele veio muito para mostrar isso, que as mudanças já estavam aí postas, a gente já via várias necessidades que muitas vezes a gente preferia deixar para um segundo plano, mas sabia que ela existia, elas estavam incomodando ali, poxa, eu preciso ver isso, eu ainda estou muito na minha zona de conforto. E aí, de repente, chega a pandemia e faz pá! Agora, meu velho, agora, minha velha, tem que rolar. Tem que rolar e eu tenho que entender que eu preciso me reinventar, eu preciso traduzir toda essa novidade para o que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades, o que eu não posso, o que é que eu preciso buscar, com quem é que eu preciso me relacionar, me conectar para fazer com que eu tenha um perfil diferenciado. Larissa está falando aqui como as indústrias receberão esse novo mundo. E aí Alguém falou? Posso continuar, gente? Se quiserem falar, fica à vontade. O microfone aberto, fica à vontade. Ah, beleza. Então, gente, e aí, no caso, a Larissa falou aqui, né? Como é que as indústrias receberão isso? E é muito interessante isso. Ontem eu estava numa live que era exatamente na visão do RH para as indústrias nesse novo contexto, né? De revolução digital, de indústria 4.0, que já tem 5.0, enfim. Como é que as empresas vão ver? E isso é um processo de mudança e adaptação para todos nós. Estamos todos nesse barco. Uns, digamos, com mais ferramentas, porque já estavam surfando nessa onda, e outros com bem menos ferramentas e vão precisar correr um pouco mais atrás. Nas indústrias, nas empresas em geral, gente, não é diferente, né? Eles estão correndo atrás, se reinventando, identificando como é que podem utilizar, por exemplo, esse trabalho de home office, até agora tão pouco utilizado por nós aqui no Brasil, né? Então, como é que eu tenho essa relação de trabalho, como é que eu tenho essa relação de entregas com meus colaboradores se eles não estão presencialmente? Como é que eu vou traduzir essa questão de que a questão operacional manual, ela pode ser muito melhor trabalhada se for através de datas, de Big Data, de automação, né, de inteligência artificial. Então, essas coisas estão postas aí, não é para excluir postos de trabalho, mas é para fazer com que a gente tenha essa pivotada de trabalhar de uma maneira mais inteligente, né, de trabalhar de uma maneira mais estratégica. E aí, claro, a gente sabe que desempregos vão haver, já estão acontecendo, né? Porque quando junta uma transformação digital num país onde a gente não tem um preparo ainda específico para ter esse pensamento crítico, né? Que grande classe dos trabalhadores, eles ainda trabalham nesse modus operandi tradicional. Então, a gente sabe que vai ter gente que vai ter que correr atrás e gente que vai ficar no meio do caminho e vai precisar se remodelar. Isso eu acredito e vejo como natural em toda a revolução da humanidade, né? O que está vendo na cara nossa aqui, e a diferença, eu acho que dessa questão digital, é a rapidez, né? É a velocidade com que isso acontece. E aí, dentro dessa velocidade, a gente precisa ver quais são os caminhos. E aí, claro, está trabalhando em conjunto mostrando muitas vezes, porque muitas vezes o papel é nosso de provocar, de identificar como é que a gente pode fazer um trabalho diferente no nosso ambiente, como é que a gente pode propor estratégias de inovação, porque de repente eu tenho uma atividade para fazer
e eu não posso ficar em home office hoje se eu vou ser mais produtivo, por exemplo, é coisa que está vindo à tona aí, né? Aí o vídeo inicial estava falando a questão do Facebook e do Google, se eu não me engano, informando que até 2021 eles não precisam estar dentro desse em trabalho físico, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. A ideia aqui era dar uma chacoalhada de provocação para a gente repensar mesmo nossos valores, para a gente repensar os nossos modelos, as nossas acomodações, porque é comum do ser humano, né? Ninguém sai da zona de conforto. Eu estava conversando isso ontem também com essa live que eu estava falando para vocês. Ninguém sai da zona de conforto por simplesmente de acordar e dizer, oi, eu quero sair da zona de conforto, não tô bem hoje, mas eu quero fazer coisa diferente. É muito mais ou por uma questão de um processo que deu errado e que você precisa reverter, ou um objetivo que você não está conseguindo atingir, então está sabendo que precisa agir de uma forma diferente. Então, eu acho que é basicamente isso, é a gente se enxergar dentro desse contexto como protagonista inicialmente da nossa vida. Então, sou eu que escolho o meu caminho, meus processos e, consequentemente, o resultado disso, né? E aí, junto, claro, com colaboração, com trabalho em equipe, com conexões, com parcerias, que é isso que a gente está fazendo um pouco aqui, Tenafly. É isso que eu tinha para deixar de recado. Perfeito, Lívia. Adorei aí a entrada, a abertura. Vamos seguir aqui no evento, gente. Eu estou com algumas dúvidas no YouTube.